Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. KI SU11, o Kizu 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de fundos, ele é um fundo de papel. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 6,86. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 12,31%, mas ele entregou esse dividendo para quem tem um fundo nesses valores aí. Quem tem um fundo lá na sua base 10 ou próximo disso não recebeu todo esse dividendo. Esse é um fundo que atualmente está sendo negociado a um PVP de 0,94, isso dá 6% de desconto. Mas, levando-se em conta que esse é um fundo de base 10, o desconto aqui chega a ser de mais de 30% de desconto. Mas por que então que o PVP está tão menor assim? É por causa da marcação ao mercado. Então o valor patrimonial atual do fundo é o quanto os seus ativos internos estão valendo. Mas em algum momento o mercado vira e esse fundo volta a se valorizar. Então ele é um fundo que vale ali próximo de R$10. Atualmente o fundo negocia com liquidez mediana na casa de 542 mil e ele vende uma variação negativa de menos 7,85% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que ele não era de base 10, ele era de base 100 e migrou para base 10. Quando ele veio ao mercado, lá em 2021, ele é um fundo que nasceu, entre aspas, com muito hype. O pessoal achava que era um fundo da Suno, mas não era. Mas esse fundo, ele usa o índice Suno aí, Suno 30. Então, nessa época, quando ele veio ao mercado, ele estava sendo negociado com bastante ágil, na faixa de 10,40. E chegou a ser negociado a incríveis 14, 15 reais. E aí, isso aí é um absurdo, né? O fundo começa a decair, volta para patamares de 12, e de 12 reais ele despenca para patamares na casa ali de 7, 7 e pouco, isso já em 2021. Então imagina, quem comprou esse fundo com todo esse ágio, e as cotas caem esse tanto aí, é complicado. E aí, desde 2021 para cá, o fundo vem meio que lateralizado, ali beliscando os patamares de R$8, um pouquinho acima, um pouco abaixo. E aí no final de 2024 iniciou-se uma nova queda. Isso não ocorreu só com esse fundo, ocorreu com o mercado como um todo. Então as cotas do fundo ali quase beliscam 6,37, esboçam recuperação no final de dezembro para janeiro, entrou numa queda novamente. E agora, no finalzinho, eu estou gravando esse vídeo no finalzinho de fevereiro. Nas últimas semanas de fevereiro, o mercado como um todo está esboçando uma recuperação. Então esse fundo atualmente está nesses patamares atuais de 6,80 e pouco aí. Continuando no site aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Tais quais o nome, o CNPJ, esse é um fundo para investidor geral, olha, é de títulos e valores imobiliários. Ele é um FOF, ele é por prazo indeterminado, gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um FOF, né? Esse é um fundo que conta ali com mais de 114 mil cotistas e mais de 44 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente 7,35 e aquilo que eu falei. Ele está valendo 7, mas ele é um fundo de base 10, né? Então ele vale quando e se, né, o mercado se recuperar, ele vai voltar a valer ali próximo dos seus R$10. Esse é um fundo que tem um valor de mercado atual de 324 milhões e o último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi de 7 centavos. Continuando aqui, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então, esse fundo entregava um dividendo de 0,6 quando estava ocorrendo toda aquela euforia com o fundo, né? Ele ser negociado a um preço muito alto. Depois o fundo começou a entregar um patamar de mais ou menos 0,9, um pouco acima, um pouco abaixo, e ele vinha mantendo esse patamar de mais ou menos 0,9. O que a gente observa é que o fundo entrou numa crescente de dividend yield. E isso se deu não porque o fundo começou a pagar mais, pelo contrário, ele até teve uma pequena reduçãozinha nos seus dividendos. Isso se deu porque a cotação caiu tanto que o dividend yield foi nas alturas. Então, atualmente, o último dividend yield do fundo é de 1,07. Nominalmente dizendo, a gente vê que o fundo entregava 7 centavos, 6 centavos, 7, chegou a entregar 8 centavos ali arredondando e as últimas entregas na casa de 7. Então, a gente vê que o valor nominal aqui, era 7 centavos e meio, 6,8, 6,6, 6,7, 6,7. No dia 31 de janeiro, o fundo pagou no dia 14 de fevereiro essa quantia de 7 centavos. Esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Eu estou gravando no último dia de fevereiro, mas como eu estou gravando pela manhã, ainda não houve o anúncio de dividendos. Então esse fundo vai anunciar hoje os dividendos, em fevereiro, para serem pagos lá em março. Provavelmente quando o vídeo for ao ar, ainda não vai ter sido realizado o pagamento. Pelo que eu vi lá do relatório gerencial,
acredito eu que o fundo consiga entregar entre esse range aqui, ó, de 6,5 centavos até no máximo 7,5 centavos, mas eu acredito que ele vai manter esses 7 centavos de entrega aí. Continuando no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo, e é um fundo que vem sofrendo com sua rentabilidade. Mas se a gente levar em conta que é um fundo que está aí, levando base 10, né? Mais de 30% de desconto, ele estar no positivo significa o seguinte, que o fundo entregou tanto dividendo que pelo menos neutralizou a queda da cotação. Então o que a pessoa recebeu de dividendos meio que supre o que as cotações estão depreciadas, né? Então atualmente o fundo vem com a rentabilidade de 0,58, o CDI do período 48%, o IPCA 27%, o IFIX 8% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 34% de rentabilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros. Tornando-se membro aí do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, vocês ainda vão ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Vocês têm preferência quando pede o vídeo, além de inúmeros outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro, que é um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirindo a planilha, além de você ter um ótimo produto, você também apoia o nosso canal financeiramente, então desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos com os nossos e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São ótimos e-books, baratos e acessíveis. E o principal, comprando os e-books, vocês apoiam o nosso canal. Desde já, muito, muito obrigado. E por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente aí ao Rogério, que nos fez uma doação lá no Pix. Saibam vocês que qualquer que seja o valor ajuda muito. Muito obrigado de coração, Rogério, e todos vocês que apoiam o nosso canal financeiramente aí. Valeu, muito obrigado. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial. É um relatório bem curto que o fundo tem, tá? Os FOFs costumam ser relatórios pequenos. Então aqui a gente vê que a gestora que lima aí, né? Gestora de recursos. É um relatório que está com a defasagemzinha, que nós já estamos indo para março. E ele ainda traz informações de janeiro. Quando o vídeo for ar, inclusive, acho que já vai ter um relatório um pouco mais recente. Então aqui a gente vê o seguinte, ó, a distribuição de 7 centavos que o fundo fez. As taxas que o fundo cobra, 0,6, depois nós vamos ver na prática, né, o que isso representa. O fundo teve de performance, ele não cobra taxa de performance, então são pontos bem interessantes aí a respeito do fundo. Na data de fechamento do relatório, o fundo contava um patrimônio de 7,35 e uma cotação de 6,54. E a gente viu que a cotação está um pouquinho mais apreciada que isso aqui. Continuando aqui, ele fala sobre o desempenho global, desempenho no Brasil, fala sobre o cenário macro, né? E por fim ele fala o seguinte, ó. Isso é interessante que vale para todos os FOFs. Vale destacar que, nesse contexto, entendemos que os FOFs podem representar oportunidades, uma vez que representam duplo desconto, ou seja, a cota de mercado descontada em relação à patrimonial, por sua vez, é calculada pela cota de mercado também descontada dos fundos que compõem. Então, é o que eu falei para vocês. Hoje, o fundo está valendo ali 7 e pouco, mas ele vale 10. Então, ele está descontado frente ao seu valor patrimonial atual. Além disso, os seus ativos internos também estão descontados. Então, quando ocorrer a valorização aqui dos ativos internos, o patrimônio do fundo também vai valorizar. Então, ele tem esse duplo upside aí com possibilidade de crescimento. Então, no final do mês, o fundo estava com 98% da sua carteira alocada em FIIs e ele distribuiu um rendimento de 7 centavos. Foi divulgado em 31 de janeiro e foi pago, aqui eles devem ter errado, né? Pago em 14 de fevereiro. Continuando no relatório, ele fala sobre o mercado secundário, fala sobre o número de cotistas que ele possui atualmente, né? Aqui ele fala também sobre o volume, a quantidade de negócios e tal. Então, são informações assim, bem sucintas e diretas. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar a essa marca. E aí, comenta pra nós, você já conhecia esse fundo? Você tem ou teve ele no seu portfólio? Se você não tem ele, você tem algum outro FOF no seu portfólio? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Toda vez que eu falo de algum fundo aqui no canal,
eu tento ser o mais transparente possível quanto a eu ter ou não um ativo, se eu sou ou não conflitado ao estar falando do ativo. Eu gosto de deixar isso bem claro para que vocês depois não sejam, entre aspas, ludibriados ou achem que eu estou falando bem ou mal do ativo e tal. O meu objetivo é sempre trazer as informações e que vocês cheguem à conclusão de vocês. Não vão nessa conversa de alguém que diz que um fundo é bom, uma ação é boa, vá lá e compre. Ou se alguém sai desesperado aí, falando mal de um ativo, até mesmo com alarmismo, e você sai vendendo desesperadamente. O poder decisório é seu, mas não vá na opinião dos outros. Estude, pode até ver um vídeo para você entender mais ou menos as fundamentações, mas vá pelo que você achar melhor. Enfim, existem algumas classes de ativos que eu prefiro não investir. Segmentos aí de agências bancárias, segmento educacional puro, segmento aí de desenvolvimento, segmentos de hotéis, são alguns segmentos que eu prefiro não investir. Também tem a questão aí de segmentos de FOFs, eu também não gosto. Contudo, atualmente os FOFs estão tão descontados que eu hoje, atualmente, tenho alguns FOFs no meu portfólio, mas quando ocorrer a valorização desses FOFs, eu pretendo vendê-los e aí comprar outros ativos, porque eu prefiro investir por mim mesmo. Mas, como eu disse, né, eu sempre digo se eu tenho ou não um ativo, então eu tenho esse FOF. Na época que eu coloquei ele no meu portfólio, era no início da carteira, né, a carteira de base 10, eu acabei optando aí por colocar esse ativo que ele era de base 10. Eu considero um bom FOF, eu considero uma boa gestora, taxas ótimas, não é um fundo que paga um dividendo muito, muito elevado. Contudo, frente ao que ele hoje está de cotação, eu acho que é um dividendo muito, muito bom, principalmente para carrego. Ele tem uma carteira bem diversificada, ele não tem concentração. E aí o ponto, assim, é um fundo teoricamente ainda pequeno, é um fundo sem muitos cotistas, é um fundo com liquidez que não é muito elevada. Então aí tem vários pontos positivos e negativos a respeito do fundo, né? Pretendo carregá-lo aí até um momento que eu consiga desfazer dos FOFs. Não é um ativo que eu quero levar assim para o longuíssimo prazo, mas eu não tenho pressa para me desfazer do ativo. E tem mais, o fato de eu estar falando positivamente a respeito do fundo não significa que ele é bom ou ruim, não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e eles trazem o quanto cada estado do nosso país, né, tem quantidade de número de cotistas e até as cidades desses cotistas. Então o fundo tem hoje 14 mil cotistas e ele vem num decréscimo, né? Ele, em fevereiro de 2023, ele estava ali com 118 mil cotistas, chegou a ter o seu ápice ali de 133 mil, isso em janeiro de 2024, mas ele vem perdendo o número de cotistas aí. Atualmente ele está com um patamar ali de 114 mil. Continuando aqui, a gente vê a carteira do fundo. Então a gente vê o seguinte, esse fundo ele tem a sua maior posição ali no BTLG, com 3,9%. Então é um fundo bem pulverizadinho, não tem concentração aí de FOFs e tal, e tem bons FOFs aí no portfólio. Eu gosto bastante aí dos FOFs que ele possui. E aí um ponto interessante também é isso aqui, ó. Ele tem um alto percentual em tijolos. Ele vai ter ali 32% em papel. O resto, ó, galpão logístico, shopping, híbridos, lajes, caixa, né? Bancário, renda urbana, tudo aí segmentos de tijolos. Então esse é um fundo seguinte, ele não entrega um alto dividendo, mas eu acredito que quando começar a ocorrer a recuperação do cenário, esse fundo tende a se recuperar mais rápido e tende a ter uma boa apreciação por causa dos FOFs de tijolos que ele possui, e são FOFs bons, tá? São fundos bons de tijolo que ele possui. Atualmente ele está com 97,5 alocado e 2,5 parado ali no caixa. E continuando, ele fala sobre a tese, como é que funciona, né, esse Suno 30. E um ponto interessante, o fundo aí, ó, o Suno 30, ele vem mais ou menos em linha com o IFIX, e por vezes ele estava conseguindo até superar o IFIX, mas atualmente ele vem sofrendo igual o IFIX. E o fundo, quando você pega a cota patrimonial ajustada com os dividendos entregues, vem superando o índice Suno 30. Então, o fundo vem tendo uma performance melhor do que o IFIX e melhor do que o próprio Suno 30. Então, vejo isso de forma positiva. A gente vê aqui um aumento no dividend yield, mas isso não está se dando em razão da melhora da distribuição.
Pelo contrário, a gente vê até uma distribuição meio que caindo, né? Isso aqui se dá mais porque a cotação caiu muito e o dividendo vai nas alturas, dividend yield, né? Aqui a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então, em janeiro, o fundo teve um resultado de 3 milhões e meio e gastos ali com a gestora, 186 mil. Como eu sempre calculo, vamos ver na prática o que as despesas do fundo representam frente às receitas. Ó. 186 mil, que eu vou arredondar para 187. Esse valor vezes 100, dividido por 3 milhões 557. Então aqui a gente observa que as taxas do fundo estão em 5,25, o que eu considero ser uma ótima taxa cobrada pela gestão. E aqui a gente praticamente finaliza o relatório, né? Aqui ele fala um pouco como é que é esse índice Suno 30, quais os critérios de inclusão ou exclusão, quais são os papéis aí da Quilima, como é que funciona um ETF e tal. Ele fala algumas informações, qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada em todas as informações aí. E aí a gente chega no final do relatório. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do Kizu são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aí no nosso canal e nos ajudar a chegar aos nossos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready.